Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Um mundo melhor a gente faz junto. Vem fazer com a gente. Olá, muito boa noite. Estamos iniciando Atualidades Pampa. Mas entre tantas coisas que acontecem, tantas coisas que nós temos falado, eu acho que sem dúvida alguma a grande notícia, o grande assunto do nosso programa de hoje será o agravo que foi aceito pelo STF, o agravo de Santa Catarina, sobre a dívida do Estado de Santa Catarina com a União. E o que foi aceito pelo STF, que diz respeito ao Estado de Santa Catarina, sobre a sua dívida com a União, certamente vai animar e abre e faz uma abertura para todos os demais estados brasileiros que devem para a União, que faz com que eles também possam se beneficiar neste momento. Quem sabe, com isso, os estados possam, não sei se melhorar a sua situação, mas minimizar um pouco a sua pobreza, a sua penúria e, quem sabe, tentar pagar melhor os seus funcionários, melhorar um pouco a situação dos seus estados no momento em que, a partir desta decisão que diz respeito ao estado de Santa Catarina, abra então este precedente, esta condição dos demais estados desta decisão se beneficiarem. Temos outros assuntos também, vamos falar de automobilismo, vamos falar de muitas outras coisas que aconteceram neste Brasil, que é de todos nós e que está nos causando tanta preocupação. Vamos falar também do nosso mar, da nossa praia aqui, onde hoje nós tivemos um vazamento de petróleo que uns dizem que não vai nos trazer tantos problemas, o prefeito de Imbé diz que vai trazer, já a FEPAM diz que não é tão grave assim o caso. Fique conosco, está entrando no ar para todo o estado do Rio Grande do Sul com estes e outros assuntos, o Atualidades Pampa. Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Um mundo melhor a gente faz junto. Vem fazer com a gente. A gente tem um sexto elemento. Nós temos agora um sétimo elemento, sabia? Nós temos uma entidade assim que conversa comigo. Por isso que quando eu disser uma coisa para vocês, é porque eu recebi uma mensagem. Carinha da Sofia. E você ontem trabalhou muito lá no seu tribunal? Bastante. Tribunal de Ética da OAB, abrindo os trabalhos 2016, muita coisa acontecendo. E a ideia que se tem sobre o conceito de ética na advocacia vem sendo depurado. Um novo código de ética da OAB está sendo proposto, as regras se tornaram cada vez mais rígidas e eu ouso dizer que o segmento profissional, a atividade profissional mais bem fiscalizada e agora mais rigorosa sobre regras absolutamente rígidas é a advocacia. Motivo de orgulho para todos os advogados do Rio Grande do Sul. Falar em motivo de orgulho, nós estamos recebendo desde ontem, você não estava aqui ontem, mas você assistiu o nosso programa, como sempre assiste depois. Ontem nós completamos um ano. Pois é, né, gente? Que legal. Que coisa maluca, né? Que legal. Que coisa maluca, né? Não é que faz um ano que a gente está aqui? Não, e pensar que eu estou há um ano do lado do Chicão sobrevivendo. E eu estive pensando seriamente, se a pessoa que contou pontos para ir para o céu sou eu. Tu acha? Eu acho, um ano do lado do Chicão. É uma grande aula de fair play, de civilidade que você está tendo comigo, de coisas fashion, de aprender um lado da vida bacana. Não, mas Chicão, falando sério, olha aqui, ó, sem brincadeira, falando sério. Eu sou teu fã. Falando sério, sem brincadeira, tu não faz ideia a alegria, a satisfação, o motivo de orgulho que é para você sentar do meu lado. Eu tenho certeza. Vai ser meu advogado num caso que vai dar o que falar. Nesse lugar eu achei que foi bem. Vai ser meu advogado num
caso que vai dar o que falar em Porto Alegre. Vamos revelar semana que vem. Daí o Vitorino me tirou, lembra que eu Tirou, do teu lado? A gente super fuma mais, light blue, Dolce Gabbana. Não, pensando bem, foi uma sacanagem que o Chicão tiraram a Carla do lado dele e botaram eu. Mas para o programa foi bom. Bom, agora esse programa teve cada perfume, teve até cachemir buquê, mulher usando. Cachemir Na verdade, você para que nem Vou falar quem. Já deu para anotar, professora Sofia? Eu imaginei. Cachemir buquê é pra matar. Quero dizer aos senhores que muitos foram os cumprimentos para muitos de nós aqui, que sejam pelo diploma, ou sejam pela vida, seja pelo exercício desta profissão, que representa um grande grupo, obviamente, de pessoas. Hoje é o dia do jornalista. Hoje é o dia da saúde também, né? A saúde talvez não tenhamos tanto a comemorar. Dia Mundial da Saúde. Dia Mundial da Saúde. E a senhora Alzira Leves Deber, que é uma telespectadora assídua, diz que representa um grande grupo de pessoas que nos admira, quer nos parabenizar pelo Dia do Jornalista. Ela diz que somos um exemplo, um orgulho da classe, mérito, temos luz. Ela se refere a mim de uma forma muito carinhosa, votos de muito sucesso sempre. Transmita forte abraço à bancada pelo aniversário do programa ontem. Desejamos a conversa paralela. Não, é o seguinte, é que eu e o Vitorino começamos fashion da bancada. Isso. Nós atendendo a um convite de Juan Pablo Boeira, diretor de marketing deles, da Alessandro, do Grupo Zafra. Nós vamos na inauguração do Ice Bar, que é a maior festa hoje de noite no Bourbon Vale. E eles botaram ainda assim, enquanto vocês não chegar, a festa não começa. Começa. Coisa chique. E depois nós vamos... Não tá assim na frente. Eu diria aos senhores que após a indelicadeza que vocês cometeram neste programa, comigo, que estava falando e que estava, inclusive, transmitindo os parabéns de uma telespectadora elegante, que certamente vai excluí-los destes cumprimentos, porque ela falou em elegância. Não é tão elegante. Pois é. Então até vamos mudar de assunto. Então, Mari Barcelos, você que é a pessoa elegante do programa, por favor. Eu não sou fashion. Não, mas é como o Vitorino também. Olha o Vitorino aqui, de preto, tá? All black. Hoje, fazendo uma pequena leitura, eu estava pensando numa frase que a beleza da vida é a mudança. É verdade. E nessa mudança, a gente já comentava hoje à tarde na Rádio Pampa, que nós vamos ter a mudança das eleições neste ano. As eleições municipais, prefeitos, vereadores, aquela coisa toda. E eu disse no ar que as pessoas precisam aprender a votar, para depois poder reclamar. Porque a coisa mais fácil do mundo hoje é reclamar com o vereador, com o deputado, para todos através dos e-mails, essa coisa toda que a gente conhece por aí. E essa pessoa ficou revoltada comigo. Ficou revoltada, profundamente revoltada comigo, esse cidadão dizendo o seguinte: não, mas não é bem assim, porque eles se mostram de uma forma e depois se apresentam de outra forma, a realidade é uma coisa. Bom, mas você que vai votar, você tem que investigar a vida de quem você vai votar. A pessoa tem uma origem, a pessoa tem um passado, a pessoa tem alguma história. Coisa, verdade, uma história para mostrar para você. Se você se enganou, aí é outro problema. Mas você teve a consciência, a certeza de que você agiu de forma certa. Porque, como já se disse aqui nessa bancada, quando você vota, você dá um cheque em branco para a pessoa representar. Ah, mas essas leis? Mas as leis são feitas pelos políticos. E ultimamente é cheque mesmo. É cheque. E é em branco mesmo, né? Desculpa, Marne. Não, eu só gostaria de dizer isso. Então eu fiquei pensando nesse cidadão, mas ele foi bem rude com os comentários dele. Dizendo, não, sabe, acho que você conhece os comentários rudes das pessoas, que não entendem, às vezes, a profundidade daquilo que um comunicador diz no ar numa rádio ou num programa de televisão. São coisas sérias, são coisas preparadas, são coisas estudadas. Ninguém vem para o ar, no rádio ou na televisão, que não esteja preparado. Pelo menos aqui nesse programa. Isso aqui eu tenho certeza. Aliás, estará sob a égide de a próxima eleição, né, a eleição para vereadores e prefeitos, enfim, de Gilmar Mendes, que estará à frente
do Tribunal Superior Eleitoral, né? Confirmada hoje pelo Tribunal Superior Eleitoral, então, que a presidência ficará a partir do dia 12 de maio com o ministro Gilmar Mendes. Muito bem. Espero que eu possa fazer um pequeno comentário. Deve, está aqui para isso. Primeiro fazer um desagravo, porque eu acho que os meninos foram deselegantes com a Magda, que estava lendo elogios a ela mesma. Achei que vocês se incomodaram. Não, mas era todos nós, o pior é que era nós. Eu achei que foi uma incomodação. Mas obrigado pelos meninos. Mas eu quero parabenizar. Atordoou a Magda aqui, a nossa diversão. Aqui é a tarefa de vocês. Tá, mas eu quero parabenizar o bom jornalismo, né? Através do dia dos jornalistas. Era para todos nós. E fazer uma reflexão sobre esse tema muito rápido, assim. Hoje em dia, eu diria que é muito difícil acompanhar a política, né? Porque há uma marginalização também, uma generalização, e o cotidiano é muito bombardeado. Mas hoje em dia, todo vereador, todo deputado tem uma página no Face. Então, ali tu já vai ver o perfil. Um dia dá uma espiadinha, já vai ver assim, se fez alguma ação, quais os compromissos, já dá para perceber. Mas tem um esforço que eu tenho feito na Câmara, que é para nós passarmos pelo menos uma sessão às votações à noite, porque também isso é meio perverso, né? Tem decisões importantes da população que acontecem durante o dia, no horário que tu tá trabalhando, que depois tu fica sabendo, fica indignado. Tu és favorável a ter votação à noite para que o cidadão possa participar. Tá aqui, ó, tá assistindo atualidades, mas vai dar uma espiadinha para ver que final. Para um pouquinho, tá em pauta, tá. Não tem TV, né? Não tem a TV Câmara? Ela tá dizendo, só que para acompanhar ao vivo, interferir, cobrar do vereador e dar tua opinião, só um pouquinho, como é que tu vai votar? Não, eu achava que nós tínhamos participação interessante, A TV Câmara, ela é um canal fechado, né? Então muita gente se surpreende, mas como aconteceu ontem, né? Então também acho que falta um pouco a democratização das decisões dos parlamentos, né? Mas procurem saber, acho que a Magda está coberta de razão. Vem cá, Magda, que história é essa do óleo lá, hein, em Bé? Olha, a história do óleo em Bé, inclusive, aproveito para dizer aos senhores que está aqui no nosso osul.com.br, é o portal aqui nosso do Osul, aqui da Pampa. Você sabe que você acessa sem custo algum, por isso 24 horas do dia você pode ler a notícia. Basta você baixar o aplicativo na plataforma que você usar, tem diversas plataformas, diversos aplicativos, você que sabe. A notícia é a seguinte: hoje pela manhã, de manhã cedo, vazou óleo. E, na verdade, o que disse o prefeito, o vice-prefeito de Bé, Luiz Henrique Vedovato, ele afirma... e a FEPAM entrou logo em seguida, né, dizendo que não é que a FEPAM... O que disse o vice-prefeito? A FEPAM tenta minimizar vazamento de óleo no litoral gaúcho. Porque o vice-prefeito Timbé entrou, disse vazou óleo e tal, para a Petrobras deixou vazar óleo de uma bomba, não sei o quê, de um manguito, tal, uma coisa assim. Aí a FEPAM disse, olha, não é bem assim, vazou, mas é uma quantidade que não vai ter problema, porque é um tipo de óleo muito fino. E eles estão discutindo isso. O que aconteceu? O dano realmente não foi muito grande, foi o que disse o comandante do 1º Batalhão Ambiental, Major Rodrigo Gonçalves dos Santos, e ele disse que só não foi maior porque no momento do incidente a descarga estava desativada em função do mau tempo. Então, o que foi derramado no mar? Só um óleo residual. E quem falou que não foi nenhum problema maior foi o chefe do Departamento de Fiscalização da FEPAM, Fundação Estadual de Proteção Ambiental, Renato Zucchetti, que ele disse que 3 ou 4 dias o produto deve se dissipar no mar. Ele, abre aspas, diz o seguinte: a quantidade da lâmina é tão pequena que nem chega a formar uma mancha, mas uma iridescência, são reflexos brilhantes, apenas isso. Mas o mais importante de tudo isso é que ninguém da Transpetro, nem da FEPAM, não da Petrobras, ninguém deu declaração alguma. Sabe por quê?
Porque eles não querem falar. Porque a Petrobras demitiu uma porção de gente ligada à área de operações, de manutenção e de segurança. Exatamente. Demitiu uma porção de gente e hoje o vice-prefeito conversou comigo agora há pouco no meu programa lá na Rádio Pampa. Que é o Vedovato, né? E ele disse, o Vedovato, e ele disse, olha aqui, ó, demitiram, coisa e tal. Agora, por que estão tentando minimizar? Pô, se você olha uma mancha de óleo no oceano, se isso não é uma coisa grave, não é uma coisa séria, eu não sei que é uma coisa grave, é uma coisa séria. E a FEPAM está tentando minimizar, eu também não sei por quê. A mesma FEPAM que não deixou o Café de la Musique funcionar na beira da praia, absurdo. Porque só poderia funcionar se não vendesse nada. Aí a FEPAM resolveu legislar, interpretar a legislação do jeito dela, e agora uma mancha de óleo derramada no oceano, a FEPAM diz, não é nada, isso aí é bobagem. Para aí, o governador Sartori, dá uma olhadinha lá na FEPAM, o que está acontecendo na técnica de fiscalização. A FEPAM não seria tão inconsequente de vir a público para dizer que essa quantidade... Não, até porque ela não foi consultada. Eu ouvi quando ele, de pronto, se manifestou, entendeu? Eu acho que a Transpetro, a Petrobras não querer se manifestar, não querer falar que isso aconteceu, ou porque está com pouca gente, eu até entenderia. Agora, dizer que a FEPAM está querendo minimizar... Eu não entendi por que a FEPAM pulou tão cedo e tentou minimizar. Isso eu não entendo, porque eu acho que um desastre ambiental é preciso uma avaliação. Que não foi um desastre. Por exemplo, está todo mundo contando que esse óleo vai, a partir da previsão da meteorologia, ser soprado para alto mar. E se não for? E se a meteorologia errar, como diz quando erra, e o mar vier para a praia? Aí você vai dizer, pensando bem, agora o problema foi grave. Eu gostaria de fazer só uma pergunta. Foi feita uma análise disso? Pois é. Estão fazendo. Os técnicos, as pessoas, os engenheiros, as pessoas, sei lá, eles foram lá os responsáveis, os biólogos, fauna marinha, essa coisa toda. O meu questionamento, eu advogado do diabo, o meu questionamento, eu vou dizer para vocês, reside no quê? Reside no quê? O chefe do Departamento de Fiscalização da FEPAM é um técnico. E o vice-prefeito, com todo o respeito, veja bem, é o vice-prefeito. Não sabemos. O vice-prefeito diz que a quantidade que foi derramada, tá? E o que atingiu não representa problema. A minha dúvida é só essa. Tá, quer dizer que se amanhã bater um vento... amanhã tu conversa comigo de novo. Não, mas peraí, Magda, peraí. O risco é um desastre ambiental. Não se consolidou. Nós vamos esperar o óleo chegar na praia para dizer que foi um desastre ambiental. Nós não vamos esperar. O que nós vamos fazer? Não abrem a boca, fiquem de boca fechada. Derramou o óleo, espera, foi para o mar, olha, não trouxe consequência. Agora, soprou, atirou na água, é um desastre ambiental. Desastre ambiental é derramar óleo no oceano, na costa. Ponto. Daí por diante, as consequências que vai se avaliar. Quase sempre, os técnicos de meio ambiente são chamados de chato, muito chato, de mais realistas do que o rei, então sempre dou um crédito para a opinião técnica. Mas, de fato, por que a Petrobras não falou? Talvez porque alguém falou que, não teve uma análise ainda, estão analisando qual é o problema. Não sei. A preocupação nesse momento, diz o Major Rodrigo Gonçalves dos Santos, que é do 1º Batalhão Ambiental da Brigada Militar. Não é nem da FEPAM, não é nem da Prefeitura. É evitar que o produto derramado chegue à orla para que o dano ambiental seja o mínimo possível. Abre aspas. Embarcações com boias já estão a postos para impedir que esse óleo chegue às praias, pois contaminaria a areia e prejudicaria toda a fauna e a flora. Aí sim, teremos um dano ambiental grave, explica a autoridade. Dano ambiental sempre existe em casos assim. Esse parece ser mínimo. Muito bem. Olha a ambiguidade que tem na declaração da autoridade. Primeiro diz que não tem dano ambiental, depois diz que o dano ambiental sempre existe e é mínimo. Muito bem. Aí amanhã esperando que o vento sopre o óleo para o mar aberto. Tá bom, vai soprar o mar para o mar. Gente, houve dano ambiental. Em menor ou menor escala, a FEPAM que vai dizer. Agora, dizer que não teve dano ambiental, não. Muito bem. STF aceita agravo de Santa Catarina sobre dívida do Estado com a União. O que isso significa? Os ministros discutiram sobre a maneira jurídica correta de o Estado questionar a União.
Durante a sessão, que durou cerca de 2 horas, ministros discutiram sobre a maneira jurídica correta de o Estado questionar a União, já que o governo estadual protocolou mandado de segurança no período em que estava em vigor o antigo Código do Processo Civil. O novo prevê outras regras para questionamento de matérias dessa natureza. Um acordo deverá ser publicado pelos ministros com detalhamento de como serão tramitados processos anteriores a abril. Apesar do Estado e da União terem aberto mão da sustentação oral para que os ministros pudessem acelerar o julgamento do agravo, o procurador catarinense João dos Passos Martins Neto teve a oportunidade de apresentar alguns argumentos no tribunal e defendeu a importância do tema. O governador Raimundo, secretário da Fazenda, estão em Brasília acompanhando. O resultado foi que? O resultado foi que vai acontecer aquilo que eu falei. Segundo semestre, o STF começa a governar o Brasil. Tu acha? Porque se o STF der provimento a esse... Ele deu? Não. Deu provimento ao agravo. Ao agravo. Sobre a forma como se questiona a dívida dos estados. Ok. Agora, os estados têm o caminho para questionar. Para fazer. E aí o STF vai decidir se questionar ou não é válido. Tá. Então, o que acontece? A primeira dúvida que surge nisso aí é o seguinte: a decisão vai ser técnico-jurídica ou política? Aí nós vamos voltar no mesmo lugar. Não, tudo bem. O que eu quero colocar é assim, seja qual for a decisão do STF... Da Constituição, o STF não é o guardião da Constituição. E outra coisa, e o cálculo já não é como com a Bangu, né? Como querem. Sim, é que querem pedir um novo cálculo. Agora, como é que o STF vai determinar um novo cálculo de um contrato? Olha bem, eu não estou defendendo a União, mas assim, gente, contrato assinado é lei entre as partes. Pô, eu combino, eu pego 10 mil reais do Mário Barcelos. Eu digo, Mário Barcelos, vou te pagar um juro de 1% ao mês, 12%, daqui um ano eu te pago R$1.120. Ou seja, tudo aquilo que eu fiquei feliz, achei que os estados iam ficar felizes, não é para ficar? Não, olha bem, uma coisa eles sabem o caminho a percorrer. Mas já é alguma coisa. Mas o que vem dentro disso, aí o mérito da questão... tem que ser política, gente. Em Santa Catarina, é um dos menores devedores do país. Sim, é verdade. É um dos menores devedores do país. É um dos maiores. Sabe o que eu acho lamentável? Que isso seja uma discussão jurídica. Porque eu concordo que regra em contrato. Agora, cá para nós. Dívida que o Estado paga para a União não é tudo poder público. Não é tudo política pública. Então, eu defendia, por exemplo, que a lei do piso, que era a questão do piso salário dos professores, assim, um debate infinito, que lá no artigo 4º a lei diz o seguinte: quando o Estado comprova que não pode pagar, a União vai complementar. E eu sempre defendia o seguinte: mas por que o Estado tem que pagar a União na sua dívida, sendo que o Estado não tem como pagar o piso? Tem que usar esse dinheiro da dívida para pagar o piso. Então, eu acho que o Pacto Federativo está muito errado. É muito... assim, a população não é o centro. O direito não é o centro. A política pública não é o centro. O centro são regras formais, é cada um por si, o município por si, o Estado por si, a União por si, um disputando com o outro. Então, essa dívida é uma discussão... Eu não quero entrar na discussão legalista, sabe? Porque é uma discussão que o país tem que fazer de outra plataforma. Legalista tem que mudar. Discussão. Mas eu acho que a Sofia tem razão, porque assim, quer ver uma coisa? Ao longo dos tempos, foram repassando, desde a promulgação da Constituição em 88, foram aos poucos repassando compromissos aos estados e aos municípios sem contrapartida econômica. O fracionamento do bolo econômico continua o mesmo. O bolo arrecadatório é o mesmo. E a reforma tributária não sai. Não sai a reforma tributária. Aí o que acaba acontecendo? Ao longo do tempo foram repassando. Começou lá com o Itamar, depois o Collor, no período dele, repassou algumas coisas de educação. Depois veio o Fernando Henrique, repassou não sei o quê. Aí veio agora o governo, depois veio o Lula, repassou mas não sei o quê. A Dilma repassou. Todo mundo foi repassando coisa para os estados e para os municípios, mas a concentração de arrecadação continuava a mesma. O que acabou acontecendo? Não tem os estados. Olha aqui, o Rio Grande do Sul é um dos 9 estados brasileiros que está pagando atrasado. Vai pagar esse mês certinho, porque está entrando os recursos do IPVA. Mas anotem, o Rio Grande do Sul, se nada acontecer, vai ter 2 meses de atraso até o final do ano de salário do funcionamento. Certinho em 9 vezes. Fora que é uma dívida que já foi paga. Certinho todo mês. Eu acho que tem todo um movimento, exatamente. Uma dívida que já foi paga. Juros em cima de juros, em cima de juros, em cima de juros. Quer dizer, entes que deveriam ser parceiros não são parceiros. Por isso que eu concordo com a Sofia. A solução é a solução política. Os governadores têm que sentar lá, escuta aqui, não dá.
Agora, há de se dizer que houve um movimento, e nós temos uma crítica muito forte em relação aos condicionamentos, mas houve um movimento de extensão, né? De extensão do tempo da dívida, de pagamento da dívida, um esforço muito grande do ex-governador, eu me lembro, para renegociar os juros. Mas o cálculo não era legal. Muito lento. Não, ainda não é bom. Mas o cálculo não era legal, Sofia, porque o que ia acontecer? Ia reduzir um pouquinho o recurso, ia reduzir em torno de 18% o recolhimento para o governo federal, mas ia alongar a dívida em mais 15 anos. E não poderia fazer empréstimo. Ia continuar aquele anos. Se a gente não consegue repactuar, a gente tem que jogar para frente, porque não é possível. Eu acho que no outro momento... Em realidade, se vocês me permitirem, em realidade, o que não existe no Brasil é união. A língua alemã tem uma palavrinha chamada Bund, que significa união. Nós não temos uma união. Nesse momento que nós estamos atravessando, um momento grave da história desse país, nós não temos união, nós não temos consenso, as pessoas não sentam à mesa para conversar em prol do povo brasileiro, de todos nós que estamos aqui sofrendo esse cataclisma sociopolítico e econômico que está acontecendo no nosso Brasil. É essa palavra, união. Aliás, a Dilma estava pregando isso hoje. União, está faltando união. Não quero dizer, não estou dizendo dando razão, estou apenas falando uma palavra dita por ela. E é isso que está faltando no Brasil, união. Como no caso aí do óleo esse lá de Imbé. União no país dos outros é bom. Né? Não, mas daí ela fala, a gente quer união, isso, aquilo outro, tudo bem, né? Queremos união. Mas cuidado, porque se tiver algum vazamento por aí de informação, isso é tudo a culpa da mídia, do não sei o que. É sempre a mesma coisa, sabe? Não é da mídia. A gente responsabilizou o Moro claramente. Exatamente. Né? Porque depois ele pediu desculpa ao STF. E, na verdade, vê bem, na sequência sai a lista da Odebrecht, aí a lista não é segredo. Ela sai... Então aí não tem seriedade. Até acho que o Vitorino podia opinar sobre a ética. Essa tal dessa lista... É uma coisa maluca. Essa tal dessa lista, ela tinha nomes, né, de políticos que tinham realmente recebido dinheiro para suas campanhas, de empreiteiras e tudo bem. Mas era uma lista que nem todas essas doações foram ilegais, porque essas pessoas, elas foram lá e declararam as suas... Aliás, a grande maioria... Aí não se tinha a grande maioria, a doação legal. As caras são todas, não se tinha a diferenciação do que era legal do que era ilegal. Então, mandou-se tirar de circulação esse tal desse vazamento. Mas nem as outras. Vamos lembrar que essas delações premiadas que fazem aquela lista, né, virou assim... Sim, nessas também pode ter algumas que fossem legais, ok? Concordo. Nós temos afirmado. Não, isso nós recebemos, mas tá oficial. Não, mas é de propina. Não. Sim, ok. Até a proposta essa ontem. Muito difícil. Quer dizer, mesmo as que são declaradas, é suspeito se é propina. Então, quem doou agora diz, para ele eu dei de propina. Ele me achacou. Mas aí é uma delação premiada. Tem uma figura jurídica. Tem uma figura jurídica que tem que ser respeitada. É bem diferente. A figura jurídica tem que ser respeitada, que é o seguinte, quem recebeu e declarou é perfeitamente legal. Quem recebeu e não declarou é ilegal. Ponto. A propina tem um outro contexto. O contexto da propina é a prestação de um serviço público superfaturado para que a diferença vá para um partido político, para seja lá quem for. Então, assim, e digo mais, aquela ideia da lista do Moro, até hoje eu tenho comigo de que aquela lista... todo mundo diz a lista do Moro, mas não foi o Moro que divulgou. A da Odebrecht? A da Odebrecht. O processo não estava em segredo de justiça. Qualquer pessoa, qualquer advogado habilitado poderia chegar lá, eu quero uma cópia desse processo. Acho que tinha gente com interesse de divulgar. Então, virou segredo de justiça. Sim. No dia seguinte, justamente porque a divulgação da lista provocou esse tipo de comportamento, que é a confusão entre o que é lícito e o que é ilícito. E eu acho que isso aí ajudou a quem está na ilicitude, que é misturar tudo para que todo mundo... Correu agora à tarde uma notícia grave que a segunda maior construtora, me deu um branco agora. Andrade Gutierrez. Foi feita agora. Foi feita agora essa denúncia na campanha da Dilma, que seria fruto de propina, mas que foi declarada legalmente. O ministro Teoriza Vaz, que homologou o acordo de delação premiada do ex-presidente da empreiteira Andrade Gutierrez. O acordo faz parte das investigações da Operação Lava Jato. Os empresários citaram em depoimento doações legais à campanha eleitoral da presidente Dilma Rousseff.
esta foi a primeira vez que um empresário descreveu como é feito o esquema de financiamento de partidos por meio de propinas de contratos públicos legalizadas na forma de doação eleitoral. São obras superfaturadas. Que deu um rolo hoje. São obras superfaturadas. Pois é. Mas como é que ele diz? Ó, este dinheiro veio da propina. Então quer dizer que é a palavra Não, dele. o problema não é. Ele diz o seguinte, assim como eles deram na campanha da Dilma, eles deram pro Aécio, as mesmas empresas. Mas a presidente é a Dilma, da Sofia. Não, ela é eleita. Então, sim, ela foi eleita. Exatamente. Só que no mesmo processo, o depósito foi pro Aécio, o depósito foi pra Marina, o depósito foi para a Dilma, no mesmo processo eleitoral. A Dilma é eleita, o crime dela é maior. Não. E o dela é propina. O deles não é propina. Não, ninguém diz que não é propina. Não, mas eu acredito que se amanhã a Marina for investigada... A Marina for investigada por alguma coisa, talvez vá aparecer a mesma coisa. Foi doado para a Marina, legal. Se a Marina... Essa mesma relação tem... O problema é PSDB olha também. A propina, o que eles chamam de propina, vinha de obras superfaturadas da Petrobras e do setor elétrico. O esquema de pagamentos ganhou maior escala a partir das obras da usina de Belo Monte. Eu quero saber quem eram os responsáveis por Belo Monte pela Petrobras na época dessa propina, porque essas pessoas são responsáveis pelas obras superfaturadas. Mas não te esquece. Não te esquece, por exemplo, que na Lava Jato nós temos já implicados deputados do PP, do PMDB. Então não é só responsável. Não é só responsável. Eu quero dizer que é uma mesma empresa, né? E a gente sabe que por isso que assim vai ser a primeira eleição esse ano, vou dizer de novo, que não tem financiamento empresarial. A mesma empresa que foi uma bela jogada, diga-se de passagem. Coloca um ovo em cada jogada do filhos, para quem porque tem dinheiro. Onde nascer, ela tem compromisso. Quem tem dinheiro vai se dar bem. Não, mas o Vitorino, essa jogada, o Gilmar Mendes evitou. Quem evitou na última eleição? Sofia, Gilmar Mendes, que agora vai ser o presidente. Foi uma jogada inteligente. Muito. Essa coisa de que quem doa não pode mais doar, coisa e tal. Eu fui contra. Não, mas foi a OAB, assume. Não, eu fui contra a OAB propor isso. CNBB. Mas a OAB... Confederação dos Bispos do Brasil. A jogada é deles, Sim. Não, mas Sofia, isso aí partiu do Palácio Planalto, você sabe. Partiu do Palácio Planalto. O projeto partiu do Palácio Planalto. Proibida a doação. Partiu. A jogada é a seguinte. O que aconteceu foi bem claro. Quem tem a chave do cofre ficou em visível vantagem a partir de agora. E quem é que tem a chave do cofre? Quem conseguiu... Mas isso está patrocinado para CNBB e OAB. Mas eu estou me colocando... Eu acho que a minha instituição, que é a OAB, errou. Não, mas tu não pode só te afastar, senão ele fala sozinho. Portanto, defende o financiamento empresarial de campanha? Defendo. Defendo. Então, aí nós temos uma divergência profunda. O financiamento de campanha, quando a empresa tem a origem do dinheiro, declara, e o candidato declara que recebeu, é perfeitamente legal. Isso existe no mundo inteiro. Não tem na Coreia do Norte, em Cuba, esses lugares não tem. Mas em qualquer lugar do mundo, qualquer empresa pode doar para o candidato à sua preferência. Vamos ver. Eu sou o povinho da bancada. Eu vou falar com o meu povinho. O cara que está na rua. Eu, na minha avaliação, eu não vou entrar no mérito da propina. Agora, a doação, ela tem uma cobrança. Então, eu declarei. Então, é o seguinte, eu trafiquei droga. Eu declarei. Mas eu fiz uma coisa legal. É minha opinião. Eu sou o povinho. A Odebrecht patrocinou meu programa? Não. A Odebrecht veio aqui patrocinar autoridades? Não. Ela patrocina políticos. Por quê? Porque ela quer uma contrapartida. Não interessa que partido. Mas a gente tem uma... Agora que o político declarou, ele fica isento disso? Eu acho que não. Eu acho que ele está comprometido declarando ou não. Eu queria fazer, já diante disso, uma pergunta. Tu já recebeste financiamento de empresas para as tuas campanhas? Para minhas campanhas, a última eleição pré-estadual, sim, de uma empresa, R$5.000. Foi a primeira vez. Porque sempre fiz só com pessoas físicas. E é assim,
É uma coisa que ligada à cultura, enfim, não tem... Mas minúsculo aqui. Sim. Agora, o Chicão tem toda a razão, gente. Isso já está identificado. Seja propina, seja superfaturamento. A empresa vai buscar de volta. Vai buscar. Ela vai buscar de volta. Contrapartida. Os bancos são os grandes financiadores. Por que estão com esse juro aí de 14%? Aqui, eles cobram conta. Mas, Sofia, e eu estou falando em crítica à gestão da presidenta Dilma da economia do ano passado pra cá. Então vamos rever um conceito. Por que o Lula, quando assumiu, um ano depois, ele assinou uma lei dando participação no salário dos trabalhadores para as centrais sindicais? E hoje, todas as centrais sindicais apoiam ele. A CUT, o presidente da CUT chegou a dizer que ia pegar uma arma para defender o PT. Tu tá falando não foi comprado? Do desconto sindical obrigatório. Sim. Concordo com Não. Peraí, deixa eu explicar como é que funciona a lei. Está na Constituição de que existe uma participação, tem um desconto sindical obrigatório. O Lula assinou uma lei, 9.396, não lembro o número, dando participação às centrais sindicais sobre essa arrecadação. Aí as centrais sindicais hoje morrem pelo Lula. Quer dizer, isso aí não é comprar? Tá, então deixa ela falar. Tem uma central sindical que é absolutamente contra o Lula e a Dilma. Qual? Esse país é uma excrescência, então. Esse país é uma excrescência. Uma picaretagem, senão eu sou convênio, é uma picaretagem total. Não, mas eu quero... O cara entra pra política pra quê? Porque ele quer ser locupetar, aquele dia de Guanizo. Ela já concordou contigo. Ele vai querer o quê? Fazer beleza na política? Concordar com o Vitorino, gente. Porque eu fui dirigente sindical 8 anos. Deixa a Sofia falar. 8 anos de dirigente sindical. Para mim é um escândalo o sindicato receber dinheiro que não seja da decisão do filiado. Eu vou me associar ao sindicato, eu vou descontar. É um escândalo. Isso é um equívoco. Nosso governo Lula ter sancionado. Isso foi pressão dessas confederações, federações, não sei o quê. É um sistema que eu chamo de pelego. Eu chamo de pelego, porque o sindicato que não vai atrás e viver da sindicalização consciente, autônoma, é um financiamento de sistema pelego. Concordo com o Gustavo. Só que isso financiou tanto os que apoiam quanto os que não apoiam o governo, tá? Organização sindical depende da luta política, como é que se estruturar. A força sindical é fortíssima, é ligada ao Partido Solidariedade, enfim, e ela é contra o governo. Ela é contra o governo, apoia o AES. É o Partido Paulinho, então, né? tu não pode dizer. É o Paulinho que está mais enrolado que cachorro em tiroteio. Então quer dizer que resultou em problemas para ambos os lados. Não resultou no que... Não, mas assim, o que eu quero colocar é que o seu conceito, Sofia, é um conceito... Você e o Chicão estão concordando de autonomia do sindicato perante os patrões e perante o governo. Eu concordo com isso. Eu fui contra, critiquei. Acho que o primeiro passo para se botar ordem nesse barraco é revogar essa lei e acabar com a obrigatoriedade constitucional do imposto sindical. Concordo. É o primeiro passo para acabar com essa bagunça. O sindicato quer conquistar o trabalhador, muito bem, vai lá, olha, estou oferecendo médico, advogado, vamos se associar com a gente. Isso aí, e luta. Plano de saúde, luta, conquista e luta. Hoje os sindicatos, por força da lei, por força das circunstâncias, por força das deformações, se transformaram em apêndices sociais que têm vida própria. O trabalhor é o menos importante hoje para o sindicato. Posso dar uma sugestão? Vamos mudar de assunto, nós estamos falando de sindicalizar gente que não tem emprego. Pode falar. Nós estamos falando de um país que as pessoas estão desempregadas, então vamos falar de outras coisas para dar emprego para as pessoas, depois nós vamos falar como é que elas são sindicalizadas. Dona Magda, os gregos diziam, na sapiência dos gregos de antanho, que a política é a arte de governar os homens com a concordância deles. Com a concordância deles. Política democrática. Isso. É o que dizem, mas é o que dizem os gregos que falam a respeito disso. Agora, quando você representa alguém, o povo, democracia, democratos, o poder do povo, e quando você tem um governo que a maioria do povo não deseja mais o governo, o que a democracia tem que fazer? Tirar o governo. Bom, mas ali, pô... O governo está agarrado Fernando ali. Henrique teve períodos que... Mas Não, a gente está falando de gente na rua, de gente se manifestando através da rede social. Mas nós sempre tivemos na rua. Exatamente, não. Enfrentando as privatizações da Vale, por exemplo, que o Fernando Henrique... Mas então, vocês estavam nas ruas e agora um outro movimento está na rua que não é cá vocês. para nós tem um movimento de apoio ao governo também.
também na rua. Não, eu não estou tem. dizendo que Tem. não tem. Real? Não estou dizendo Então, que não digamos tem. que tem dos dois lados. Tem dos dois lados, um maior, um pouco menor. Um de uma forma, participei de vários deles. Talvez um que grite mais. Não, de maior número de gente, entendeu? Estou falando de número, de pessoas, e pessoas que vão lá porque querem, porque não vão receber nada em troca, porque não tem transporte para chegar até lá, porque pega o seu carro, o seu ônibus, para domingo no BRIC, tu ires no cortejo que os artistas que a cultura está organizando. Porque assim, eu fui em atos, por exemplo, dos intelectuais na URGS, que tu jamais vai dizer que eles foram carregados com ônibus. Não, né? isso não. Lotaram um salão de aula da URGS 2 vezes numa semana e na terceira semana com manifesto. Então, as universidades, aulas públicas. Estava em Natal dando uma palestra e fui à noite numa aula pública. E assim, então, assim... dizer que nós estamos carregando, eu sei, quem é favorável a Dilma está carregando, generalizar, inclusive respeitoso. Aliás, porque, assim, nessa bancada, já falei, quando aconteceu, logo em seguida o movimento de vocês, que existiam pessoas, né, desse tipo de gente que foi carregada, que não sabia nem porque estava lá, porque estava discutindo outras coisas, mas também pessoas, inclusive, que eu conheço e que dessa vez foram por livre e espontânea vontade. Mesmo assim, os movimentos contra esse governo, como o Marne falou, o que quer o povo? Eu acho que está precisando a presidente chegar e perguntar o que o povo quer. Esse povo que, de repente, eu não agrado. Mas qual é a resposta da presidente 2 dias depois que esse povo todo, não sei quantos milhões na Avenida Paulista, aqui em Porto Alegre, mais de 100 mil pessoas, o que aconteceu? Ela foi lá e pegou o ex-presidente Lula e colocou como ministro. Essa foi a resposta para a nossa sociedade. É isso que nos indigna, gente. A gente também quer ser escutado. Não é porque a gente não pertence ao movimento social, de repente não é da classe dos intelectuais ou dos artistas que estão com a presidente. A gente também é povo. A gente também quer ser escutado. É isso que eu acho, entendeu? Então, eu acho que a gente tem que ser tratado uma escuta, que eu acho que é uma escuta importante, assim, porque em 2013 houve movimentos muito fortes. Muito. Grandes, aquela massa na rua, né? O gigante tinha acordado. Eu me lembro que a Dilma respondeu com 5 pontos. Eu quero falar da mandou para o Congresso. Vejam que hoje alguns propõem eleições gerais, a Dilma mandou para o Congresso a proposta de constituinte exclusiva, que é a proposta dos movimentos, que é a minha proposta, porque nós não fizemos a reforma política. Então, esse Congresso, ele está invado de corrupção. Olha que os 60 integrantes da comissão. Pois bem, mas a Dilma tentou responder isso. Resposta do Congresso. Nós concordamos que o nosso Congresso que é um absurdo. Nós concordamos que o nosso Senado também, não de forma generalizada. Mas concordamos. Nada o Congresso Mas discordamos que o nosso governo federal não está... Mas nada o Congresso Por que a gente discorda Aí o que o Madi diz, a democracia é com o povo. Só que assim, plebiscito, o Congresso não concorda em fazer. Que na época era para fazer um plebiscito. Você vai ter constituído. Não concorda. Então daquele Congresso não vem mudança. E a Dilma, ou ela é déspota e impõe, que não tem como, não tem regra na Constituição brasileira, para impor um plebiscito, por exemplo, para impor uma constituinte, para impor eleições gerais, que é por quem propõe eleições gerais também sabe que não dá para fazer. Também não dá. Né? O máximo vai fazer novas eleições para presidente da República, para vice-presidentes, porque se não completar o ano, se os dois forem impugnados. Porque os deputados não serão impugnados, não tem como fazer isso. Não existe base legal, Júnior Vitorino. Então, assim, a gente tem que saber o que a gente propõe por o dia seguinte. Porque basta tirar e nós vamos ter o Eduardo Cunha, que já é réu da Lava Jato, como presidente. Michel Temer. O Michel Temer está abrindo um processo agora de Eu gostaria de 30 segundos. 30 segundos para o Mário Barcelos. Só para me lembrar de uma história. Por favor. O José Sarney, ele ia ficar 4 anos na presidência. Aí veio a proposta dos 5 anos. Aí ele chamou todo mundo e deu canal de rádio, canal de televisão e conseguiu os 5 anos. Lembra disso, né? Aí veio o Fernando Henrique e vem a proposta da reeleição. Fernando Henrique foi reeleição, sim. Foi a proposta da reeleição. Então, tá lindo, né? É um país que está vivendo num clima de mudanças, mas nunca mudanças a favor do povo. Era sem prata a reeleição do Fernando Henrique, né? Hein? Era sem prata. Quero apresentar para vocês o Miguelzinho. Olha o Miguelzinho, que amor. A senhora ganhou, né? Quem é Miguelzinho? Miguelzinho é ele, olha que amor. O que é Miguelzinho? Miguelzinho é esse querido aqui, ó, que eu ganhei hoje. Lembra o Miguel, aquele telespectador que disse assim, vai estar na TV amanhã?
Eu vou aí levar um presente pra ti. Foi o Miguel, coisa mais querida. O Miguel é meu fã. Trabalhava nas lojas Renner, não trabalha mais. Ele é meu fã há muito tempo. Ele estava horas para me trazer esse presente. Ele me trouxe essa coisa mais querida aqui, que é esse urso lindo, agora que passou a ser meu companheiro. Adoro você. Adoro você, Miguelzinho. Já tem companhia para gastar aquele vale do motel. Que nada! Tu não sabe pra onde eu vou levar o Miguelzinho? usou aquele vale? Aquele vale não existe mais há muito Mas tempo. quem guarda vale aqui é tu. Quem guarda vale é tu que eu tenho que fazer. O meu já perdeu a Sabe validade. o que eu vou fazer? Sabe pra onde eu vou levar esse Miguelzinho aqui? Para Orlando, meu bem. Well? Ai, sabe como? Com a Suncoast USA. Não podia ser com outra. A Suncoast USA é a única operadora brasileira que tem sede e uma frota próprias em Orlando. São 36 ônibus de luxo homologados pelo governo americano para atender os nossos passageiros, que são, na verdade, são 45 anos de experiência. Isso tem um valor inestimável. E agora aqui no Mercado Gaúcho, com saídas de Porto Alegre, com guias experientes, acompanhando todos os grupos. O médico é americano, à disposição dos passageiros. O seguro viagem de $50 mil americanos. Veja o site, dá uma conferida, você vai conhecer a agência parceira da sua cidade. www.suncoastusa-rs.com. O telefone, prefixo 51 3109 0249. O pacote de julho agora, com opcionais incluídos, é $4.198 americanos, mais as taxas. O pacote mais completo do sul do país. E quer saber mais? 10 vezes sem juros. Consulte as formas de pagamentos. Tenho certeza que você não vai se arrepender. Não é uma boa ideia? Posso dar um look? Vai dar um look e vai falar de... Não ia falar de automobilismo? Não, vou dar um look para um cara que está no mercado e anda de Porsche. E é o cara, o Everton B, meu amigo de Novo Hamburgo. Convidar para passear com o Miguelzinho. Eu acho que vai te ligar para tu e o Miguelzinho. Miguelzinho nem ocupa Miguelzinho numa Porsche, tá legal. Tu não acha que o Miguelzinho combina com uma Porsche? Pode ser que eu não, mas o Miguelzinho combina. O Miguelzinho combina, mas também combina. Mas, falando em automóvel, na sequência, a Fórmula 1 teve esse fim de semana o Grande Prêmio do Bahrein, o Vitorino que viajou por todo mundo. Eles fazem uma corrida, Vitorino, noturna no Bahrein. Por causa da maravilhosa, porque é muito quente no deserto, então de noite diminui para 20 graus. Fantástica a corrida. A Ferrari chegou em segundo lugar, o carro que o Vitorino não gosta, o Mercedes continua liderando, mas teve uma coisa interessante nessa corrida. Massa está voltando a pontuar e foi quarto lugar. E um detalhe geográfico, de geografia, sendo de Fórmula 1, indo para a geografia, sacando o Mani, meu amigo. Ontem, quando eu falei da Venezuela, muita gente me ligou e disse assim: Chicão, tu tem razão, aquele país não existe. Sabe que a Venezuela decretou agora? Feriado forever. Por quê? Sexta-feira. Para economizar energia. Toda sexta-feira. Já tem uma economia de 9 horas por dia de energia, que é um absurdo, que atinge hotéis e shoppings. Sabe qual é a desculpa do Maduro? O El Niño, aconteceu um fenômeno interessante, o El Niño só está em cima da Venezuela. O El Niño vê as nuvens aquela que ficam em cima dos iPhones, vai tudo para nuvem. É igual o Sofrenildo. Lembra do Sofrenildo? Eu acho que é ter apoio popular esse Venezuela, feriado de sexta-feira. Eu queria feriado de sexta-feira. A situação da Venezuela. Fim de semana agora com 3 dias. É muito triste a situação da Venezuela, porque era um país que precisava de uma correção de rumos na sua política, principalmente política social, mas o remédio acabou matando o paciente. A Venezuela hoje é uma gigantesca favela continental, uma Cuba continental. A Venezuela tem um processo de degeneração e o que é pior, eu tenho muito medo que o sangue comece a correr na Venezuela, porque o parlamento que foi eleito agora é de oposição e todas as decisões do parlamento estão sendo anuladas pela Suprema Corte venezuelana. Não sai. Então, assim, o confronto de poderes lá parece inevitável. E aí, o exército está na mão de quem? Do executivo. E Maduro e os seus malucos. Tu tem razão quando tu fez uma frase um dia que vai para a história do nosso programa. Eu sempre tenho razão. Por que tu vai deixar uma bola assim? A esquerda nunca sai do poder na boa. O Allende, quando era para sair da boa... Aí não, Chicão, e a direita? Como é que sai do poder?
Mandou esse tempo todo na América Latina empobrecida, do jeito que foi, explorada como foi, pelo imperialismo, que eu chamo de capitalismo, que aplainou o Brasil, que se existe estrada no Brasil graças ao regime militar. Mas massacrou os indígenas, os povos originários. Mas massacre os indígenas lá. O povo negro por 300 anos. Virou uma madeireira a Amazônia. Quando o Figueiredo... Tem o resultado hoje na violência que temos no país. 60 mil mortos ano no país. Quando o Sarney assume a presidência, com a morte do Tancredo Neves, infelizmente, o presidente Figueiredo se propôs a entregar a faixa. O presidente não aceitava. Então surgiu a onda e o boato que ele havia simplesmente fugido e ido embora. Não foi verdade. As pessoas, os membros ali, naquele momento, não permitiram que ele entregasse a faixa. Eu acho que, pelo menos, essa transição no Brasil foi. Será que ele esse poder todo que ainda tinha? Não, ele me falou pessoalmente isso aí. Almoçando com ele no Rio de Janeiro. Mesmo? Me falou, me olhando no olho. Assim, e ele era que, na verdade, pessoa... Já a gente está falando dessa ideologia, né? Queria falar sobre reforma agrária. Tribunal de Contas da União paralisa a reforma agrária no país após identificar 578 mil beneficiários irregulares. São dezenas de problemas de extrema gravidade identificados pela Corte de Contas, entre eles a relação de 1.017 políticos que criminosamente receberam lotes do programa. A relação inclui 847 vereadores, 96 deputados estaduais, 69 vice-prefeitos, 4 prefeitos e um senador. O Tribunal de Contas da União não divulgou a lista, enfim. Há 37 mil pessoas falecidas cadastradas como beneficiárias do programa. As irregularidades atingem praticamente 30%, veja bem, 30% de toda a base de beneficiários do programa, que é da ordem de 1,5 milhão de famílias. Em 11 mil casos, os cônjuges de uma pessoa que já foi contemplada com um imóvel pelo programa é novamente atendido com uma segunda moradia. A precariedade do programa é tanta que há pessoas com idade de 1 ou 2 anos de idade que também receberam imóveis. Milhares de beneficiários pelo programa possuem diversos cargos públicos, o que é proibido por lei, etc, etc e etc. Os programas sociais do governo. Isso aqui é um horror. Não sei, Vitorina, eu gostaria de ver isso a miúde, porque... Tribunal de Contas da União. Tribunal de Contas da União. Todo parecer. Mas o que acontece? O que, na minha opinião, assim, tem um problema no Brasil, né? A gente está vendo com as empresas da Petrobras. Tem um problema da empresa, tem a obra superfaturada, tem o corrupto. Em vez de separar o corrupto, fazer a reengenharia, não quebrar a obra, como tem obras paradas, não, para tudo. Então a gente vai do céu à terra, para tudo, aí desemprega, como aconteceu aqui em Rio Grande. Então, nesse caso também, eu não gostaria que a reforma agrária do país nunca fez parasse. Pois não é possível. Tem que ser feita de uma forma eficiente, bem feita e honesta. Porque ela não tem Você quer ver uma coisa? Eu vou te dar alguns exemplos. certeza absoluta. Deixa eu só dar uma notícia para vocês agora. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, recomendou ao STF a anulação da nomeação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para a Casa Civil. Em parecer, o procurador disse ver elementos de desvio de finalidade da presidente Dilma Rousseff na escolha do petista para assumir o ministério, que teria a intenção de tumultuar as investigações da Operação Lava Jato. O documento foi enviado ao STF para instruir 2 ações sob relatoria do ministro Gilmar Mendes. Aí vai mais adiante. No parecer, Janot considerou haver atuação fortemente inusual da presidência da República na nomeação, abre aspas. O momento da nomeação, a inesperada antecipação da posse e a circunstância muito incomum de remessa de um termo de posse não havida à sua residência reformam a percepção de desvio de finalidade. O procurador faz referência à gravação autorizada e divulgada pelo juiz Sérgio Moro de uma conversa entre Lula e Dilma na véspera da posse. No diálogo, a presidente diz que enviaria a Lula um termo de posse para ser usado em caso de necessidade. Tudo isso a gente já sabe. E aí depois ele faz, mas ao longo da peça, Janot aponta vários indícios, especialmente diálogos captados nas interpretações, de que a nomeação de Lula visava tirá-lo da alçada de Moro.
E aí... Não, tudo isso aí a gente sabe, mas tem uma expressão errada aí. Qual? De uma gravação autorizada. Autorizada, não. ele diz. A conversa do ex-presidente Lula com a presidente Dilma Rousseff foi 52 minutos depois do tempo determinado pela Justiça. Portanto, essa ligação, esse trecho da gravação não estava autorizado. Portanto, é ilegal. Eu acho que o Procurador-Geral da República não poderia ter posto isso na peça processual. Se botou, se derruba fácil. E eticamente? Não, aí é questão ética, é uma questão jurídica. E os advogados? Mas Não existe mais, é só sacanagem. Os advogados que foram gravados, todos. Qual a discussão que tem na OAB lá? Está quicando. Porque, Mas eram advogados dele? Eram advogados. Não, olha bem. aí Tem que separar. Mas não vai juntos de quem? Tem que separar. De quem é técnico. Olha só, mas é que houve uma... Advogado também? Houve uma divulgação, a divulgação não foi de todas as gravações, vamos deixar bem claro. Então, assim, o que aconteceu? A OAB pensou, vamos partir para dentro do Sérgio Moro, que não poderia ter gravado. O problema todo é o seguinte, é que só é considerado vínculo quando o advogado tem procuração nos autos. Então. E o processo do Lula... Ele tem mais de uma dúzia de advogados, grandes advogados, mas nos autos tem 2 ou 3 só. Então, todos os restos, todo o resto a OAB não pode fazer nada. Então, juridicamente... Porque eles não eram advogados do Lula, eram advogados amigos conversando com ele. Exatamente. É diferente. Exatamente. Então, assim, e esses advogados que estavam nos autos, as gravações não foram divulgadas. Validade das gravações. Então, tecnicamente está dentro. Tá, deixa eu ver. Validade das gravações. Tem uma discricionalidade que é muito complicada. Validade das gravações. Imagina que falando conosco do parecer. Mas é que é considerado advogado, é considerado cliente, um advogado que tem a procuração nos autos. Se não tem procuração nos autos, é um amigo. É um amigo. Mas eu posso fazer uma questão para o Marley, uma figura mais assim, acho intelectualizada nessa bancada. Marley, se o Estado Islâmico faz o mesmo ataque que fez no Bataclan aqui no Brasil, ninguém vai preso. Porque não tem flagrante. Aí, no outro dia, o terrorista vai lá no delegado e se apresenta só fala em juízo. E o bom advogado diz o seguinte, não, só no juízo. O Estado Islâmico não vem para cá. Ele tinha que vir lá na tem medo, é perigoso. Esses grandes empresários são presos preventivamente. Eu nunca vi no Brasil um negócio desse, fica 6 meses preso. O ladrão foi preso aqui. Não teve julgamento, não teve nada, aí foi preso e está preso. Dona Magda, prenderam, só para contar a história do Chicão aqui, prenderam um ladrão roubando um carro 3 horas da tarde na Lime Silva. O policial prendeu, coitado, tinha um rapaz de uma rádio lá, coitado. Por que você está roubando o carro 3 horas da tarde? Não dá, de noite é muito perigoso. Mas, cara, imagina se te prenderem. Enquanto não acharem as coisas, você fica preso. Não, mas acharam. Meses e meses. Não, mas acharam. Sim. E o próprio Marcelo Odebrecht, no meio da prisão dele, tentou desviar, tentou fazer com que eu saiba, as pessoas são presas depois que são julgadas. Não. Existe um instrumento da prisão preventiva. Temporária dura 5 dias. Bem. Preventiva não tem tempo de duração. Preventiva, prisão temporária. Deixa. Estuprou a enteada, que molestou, levou 10 anos para a família, para a mãe traumatizada, colega nosso. 10 anos para ele ir para a cadeia. Eu tenho que concordar. Eles não estavam na égide do juiz Sérgio Moro. Pois mas aí não acho que a gente precisa de mais Marcelo. Justiça pelas próprias mãos, mas não a gente precisa de mais Moro. Aniversários do dia de hoje. Não quando chegar contra a gente. Eu tenho 3. Não, mas não vai chegar contra mim, não devo nada para ninguém. Estudou, cara, com a Elenita Silva? 3 aniversariantes. Tem gente que deve muita coisa que não é preso. Hello. Tá, gente. 3 aniversariantes. Não, mas a gente não tá brigando. Não estamos brigando. Não, vamos fazer aniversário. Foi 0 para mim. Não era briga. O primeiro aniversário. Primeiro, eu vou terminar com a minha aniversariante favorita, que eu trouxe até um livro que a nossa Magda Beatriz vai falar. Gerhard Schröder, que foi um grande primeiro-ministro da Alemanha, levou a Alemanha a momentos fantásticos. Gerhard Schröder completa hoje 72 anos de idade. O outro aniversariante é o Francis Ford Coppola, que é um dos maiores diretores de cinema, ganhou 5 Oscars. Poderoso Chefão, e fez outros filmes. A sua obra é fantástica, todo mundo conhece. É tio do Nicolas Cage, é pai, como é o nome da filha dele? A Sofia Coppola. Que também foi indicada ao Oscar, não foi indicada. E agora eu quero falar desta criatura maravilhosa, dessa professora maravilhosa, Gabriela Mistral. Esta mulher
Esse é o livro, tá? Esse é o livro, a antologia, publicado pela Real Academia Espanhola. Vejam só a importância. Tem aí a página em que tem uma pequena poesia chamada El Amor que Calla, que eu gostaria que a senhora lesse, mas antes eu gostaria só de falar a respeito desta mulher, dessa professora. Ela sofreu muito na sua infância, ela ficou noiva, o noivo se suicidou, ela viu o suicídio, essa mulher passou por momentos terríveis. Não dá para falar sério, não dá, estou falando um assunto sério. A Gabriela Mistral, a única... falta de delicadeza, mas é assim, para não dizer quando eles falam um monte de babaquice, é bom. Exatamente, com o colega que está falando a Gabriela de uma coisa Mistral séria, é um homem culto. Uma das duas personalidades chilenas que receberam o Nobel de Literatura. Gabriela Mistral e Pablo Neruda. São os dois grandes nomes da língua espanhola. E esse livro foi editado, como eu disse, pela Real Academia Espanhola e por todas de língua espanhola. Por gentileza, dona Magda. E eu agora vou... E ai de vocês que riam. Vocês são debochados. Calem a boca. Não é que se for grande eu vou ler igual. Imagina que canhão essa. Calem a boca. O cara suicidou. Não, aqui não tem. El amor que Ela calla. tinha 20 anos. El amor que calla. Si yo te odiara, mi odio te daría. En las palabras, rotundo y seguro. Pero te amo, y mi amor no se confía a este hablar de los hombres tan oscuro. Tú lo quisieras vuelto un alarido, y viene de tan hondo que há deserto. Su quemante raudal desfallecido, antes de la garganta, antes del pecho. Estoy lo mismo que estanque colmado, e te parezco um surtidor inerte, todo por me callar atribulado, que es más atroz que ele entrar em la muerte. É o espanhol castiço, né? Maravilhoso. Depois disso aí o cara se matou. É, só que ela ganhou. Se matou. Só que você sabe que ela morou no Rio de Janeiro, morou em Eu vou ali me Petrópolis. suicidar, passou um suicídio tempo, Eu vou dizer uma coisa pra você, por que não te callas? Vou ali me Porque suicidar você rapidinho. Quero me inscrever. Porque tu estás fazendo comentário sobre uma coisa que tu não entendeste. Mas não, ninguém. Porque, não, todo mundo que sabe que começou o programa, de eu espanhol imagino entendeu. Mas o Vitorino Tu tá tem rindo, razão. debochando uma O coisa que tu não Vitorino falou entendeste. certo, a mulher devia ser um canhão pro cara se matar. Mas a com mulher 20 tá anos. aqui, a fotografia. Se a mulher fosse parar no Já tinha, não sei se está Que é uma arte que tem que Ela tinha 67 anos. 67 anos. Olha ali, ó, eu fiz a unha hoje, eu posso... Não, mas o poema tu disseste que é De onde nós nos concluímos que não são os parceiros? Eles são assim, senhores, desculpa. Magda, acho que eles não acreditam mais no amor. Eu queria sair Eles da... perdonam porque são ciegos. Agora, seu Mário posso Marcelo, deixa eu só fazer uma observação. Só com esse seu olhar sarcástico. Assim, não é isso. É que o Chico... Olha a boca, ele faz assim, Eu sou um parece povinho. uma frísia. Pô, Lembra que ele faz? o que eu quero dizer é o seguinte: eu e o Chicão, nós não falamos babaquice. Fala do povo. Nós fala. somos babacas, nós somos do povo, nós somos do povo. Nós não falamos Se a Gabriela Mistral fosse a Miss Chile, ninguém ia suicidar com Quem é que o cara vai Imagina suicidar? um mulherão com 20 anos se Gente, matar. o programa ainda não terminou. A Carla. Eu quero ir do livro do A Carla Mari. tem uma notícia e eu ainda tenho uma Tá, e eu notícia quero da só nossa um aniversáriozinho rapidinho. Um aniversário rapidinho. Por favor. Depois da dona... Nós somos educados, vamos deixar Depois falar. da dona Mistral aqui, quero mandar um abraço pro Rildo lá de Alvorada, grande amigo que está de aniversário hoje. Rildo, feliz aniversário. Ainda bem que você não escreveu esse poema. E o Carlos Silva, meu amigo, que ele imita Silva, estudou com a Carla no Rosário. Ela escreveu, a mulher é maravilhosa. É verdade. O poema é um Eu suicídio quero, total. já que eles estão mandando abraço, então vou pegar o gancho, vou mandar um abraço para Mariana Bertolucci, jornalista. Maravilhosa, Parabéns. linda, tem as costas parabéns. mais bonitas de Porto Alegre. Isso aí. Eu E tenho ela- uma gravação dela de costa. Como assim? Filmando as costas. Ela escreveu, ela escreve, ela tem uma revista chamada Revista Bá, vou trazer pro Marni, tenho certeza que ele vai gostar. E hoje ela publicou um vídeo, um amor, ela entrevistou o Mujica, que é a próxima edição. E aí mostra a casa do Mujica. Eu quero dizer que esse sim, é um líder de esquerda, que né, tem as suas ideologias e que continuou humilde. Ele é humilde.
absolutamente que ele se veste, humilde. porque ele calça. Tá muito legal. Principalmente pelas ideias dele, né? Ideias Anticapitalista, socialista. E está Ideias de transformadoras. Só para não esquecermos dessa dimensão. E ele está outra pérola. E assim, O Giga tem um pé de cure. Porque a Uruguai, inclusive, ele É o melhor país para se viver na América Latina. Eu quero dizer uma e de coisa. acordo com as suas Só um pouquinho. ideias. Ninguém entendeu. consegue. Só um pouquinho. Ninguém entendeu absolutamente nada. Nem do que tu disseste, 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 nem tudo. Conclui tu estava dizendo. Tá bem, não. Eu tô dizendo que ele vive de acordo com aquela ideologia dele, entendeu? Sim. Então, eu acho que vai ser muito legal, Martin, vou te trazer o lançamento na semana que vem. E ela fez uma matéria inteira, uma entrevista inteira com o Pepe Mujica. O que tu estava dizendo sobre ele, Sofia? Que ele é um revolucionário, né? Lutou contra as ditaduras, preso muitos anos, Tupamar. torturado. Quinta careta. Os maiores Fez a luta terroristas que tem na história do armada Uruguai. e realmente um testemunho, né? Ele vive o que ele prega. Agora, de outro lado, é muito importante dizer que o Uruguai ele é avançadíssimo, né? Não só por ele, pelo governador, o presidente Tabaré agora, que antes. E eu quero aqui lembrar do Plano Ceibal, eu conheci lá um computador por aluno no Uruguai inteiro, ou seja, o Uruguai, ele pensa a humanização, mas o acesso à tecnologia, os direitos humanos. Sabe fazer um contraponto. Acho que sim, É o melhor. um grande exemplo. Agora eu só dei uma frase Agora aqui que ele pra podia encerrar. arrumar um pé de cura, ele podia, porque o caminhão dele naquela foto ficou feio. É muita maconha naquele rolê. Não adianta. Acabou. Tem jeito. O melhor país, o melhor país da América do Sul para viver. Tinha que ter dois canais de áudio. O sítio em Atibaia, frequentado pelo ex-presidente Lula, foi assaltado, foi furtado. Foi furtado na tarde desta quinta-feira. Por volta das 16 horas, garrafas de vinho e charutos que não eram do ex-presidente Lula. Casualmente estavam lá garrafas de vinho e charutos. 2 suspeitos foram detidos e a suspeita é que um terceiro teria fugido. Ladrão com roupa de ladrão, tem 100 anos de perdão. Não sei porque eu me lembrei disso. O MPF, que é o Ministério Público Federal... Não, eu me lembrei disso agora, não sei. Apura se Lula me tinha... Ah, não, isso aqui é outra coisa. Em épocas de crise é boa notícia. Meu amigo Everton ainda tem uma Mercedes e uma lancha, né? E tá solteiro, né? Quem? O meu amigo Everton B. Tá, e o que tem a ver uma coisa com a outra? Mas nós falamos de crise, querido. Ela tem uma Mercedes e uma lancha e tá solteiro. Eu quero saber o seguinte, ele pagou já todas as prestações, hoje todo mundo tem. Teve uma época... Não, vamos ser honestos. Teve uma época em que ter uma lancha ou ter uma Mercedes era sinônimos de status. Ou era casamento certo. Não era aí, não, eu tô falando sério. Porque assim, não se vendia, é verdade, não se vendia Mercedes-Benz a crédito. Agora em 60 vezes. Em 60 vezes. Não, mas ainda é bastante inacessível. Não, querida, óbvio que é, porque é um carro que custa 100 e tantos mil. De repente, se você comprar um 2003, sai para um Pô, mas daí tu quer uma Mercedes genérica, né? Não é genérica, não. Essa é a Mercedes. É a Mercedes dos mortos. Você anda todo dia de igual bolinha quando vai sair com a gata, sai com a Mercedes Eu sou 2003. novinho, querido. Não é isso, eu tô falando. Você compra um Gol Bolinha, aquele que tu gosta de 4 mil reais. Aquele é legal. Isso. Aí tu sai toda semana com o Gol Bolinha. Quando tu vai sair com a gata, tu sai com a Mercedes 2003 que E bota 20 reais de gasolina, não sai do chão. 20 reais. 20 reais. O Everton B é de Mercedes ou Porsche. Ele escolhe o dia da semana. Não, eu gosto de Tá solteiro? Você tá encalhado? Encalhado, não. Não, Tá no mercado mata-mata. Que barbaridade. Não tem jeito. Chamando meu filho de Se calhar. soltaram ontem. O pior não é o Vitor de mata-mata, é muito pior. Eu acho que inspira o Chicão. Eu acho que não é o Vitorino, ele só inspira o Chicão, eu acho que é isso. É uma Não, o inspiração. Chicão é inspirado com o ar. É que ontem ele só se comportou porque eu estava aqui pela O primeira Chicão é espiral. Não, é que ele viu a Sofia falar as coisas hoje, ele veio a mil. Olha, eu acho o seguinte, cada um se inspira com o que Vereadora quer. Sofia Cavedon. Reza a
lenda que Eduardo Cunha precisou de 5,1 milhões de dólares para se inspirar um pouco. Foi o que disse o doleiro Leonardo Meirelles nesta quinta-feira, em depoimento no Conselho de Ética da Câmara. Ele, na verdade, disse que, eu gosto muito, eu soube que Alberto Youssef confirmou ao Leonardo Meirelles, que era o depoente, que repassou cerca de 5 milhões, sim, mas era o depoente ele, né? Ao presidente da casa, Eduardo Cunha, a mando do lobista Júlio Camargo, que ele passou em reais. O doleiro afirmou não ter, a princípio, conhecimento de ter feito transferências bancárias de contas de suas empresas, enfim. E é mais ou menos assim. Em abril de 2012, o CEF chamou o doleiro em seu escritório para informar que cerca de 5 milhões de dólares seriam depositados em contas de Meirelles no exterior. E o CEF disse que, segundo o doleiro, que ele deveria providenciar contratos fictícios de prestação de serviço para justificar a transferência. E daí vai. A notícia é só que... Aí não tem a prisão preventiva para evitar dano ao país. Ao país, né? São 2 pesos e 2 medidas. E isso está errado. O dano é um processo. E eu acho que o Eduardo Cunha devia ter... muito tempo. Você devia ter sido agendado. 30 segundos. 30 segundos, rapidinho. Eu quero só tranquilizar os nossos familiares. Para quem não sabe, a minha irmã Márcia foi diagnosticada agora no início da tarde com H1N1, lá em Recife. Ela está internada, está no CTI, mas ela está bem, está medicada. E os números divulgados hoje aqui de 40% de mortandade do H1N1 não é verdade, é um dado estatístico circunstancial aqui no Rio Grande do Sul. Tá bom? Só avisar os nossos familiares que estavam bastante preocupados. Ela está bem, acabei de falar com ela antes de entrar no programa aqui. Fiquem tranquilos. Tão bem que ele está nessa animação, está nesse comportamento péssimo, porque não... Tu não acha muito péssimo esse meus óculos do filme? Eu também te amo. O Apostador de Marco Allenberg. O filme Apostador de Marco Allenberg, um óculos Armani, então achou festa. Eu achei maravilhoso. É um elogio da Magda, não tem preço. Foi espontâneo, foi espontâneo. Agora vamos no Vitorino na inauguração da Ice Bar. E amanhã vamos pro SOI. E amanhã vocês vão pro SOI. Hoje eu sei. Então ele é o convidado, tu é o peru. Eu sou o peru. Ele vai no pacote. Isso, Mas ele tem muito prestígio. Você será na televisão? Sempre alguém olha pra mim ali, peru. Aliás, tu disse que tu fez sucesso ontem na academia, né? Fizeste sucesso na academia. Da academia? Disse que não foi a verdade? Todo mundo te viu? Tu foi na academia e todo mundo te viu? Todo mundo Não, quero aqui dar o depoimento. De manhã cedo pra academia, já o pessoal comentando. Nossa, assisti ontem. Não, esse programa é sucesso. Sim, o pessoal... Sofia, os xingamentos começam só a partir... esquerda. Não, mas todos. É que os xingamentos começam só a partir da segunda semana. O deboche vem de Dá lá. pra fazer um prazo. Não, você vai ver na rua O aí. deboche vem de lá. Vem de lá. Vem daqui? Tudo de preto. É por isso que me mudaram pra cá. Para aí, Maria. Você e o Chicão não tem por que ter essa desavença. Vocês são amigos de anos. Peraí, amigos de anos. Obrigada pela leitura. Amigos de anos. Eu não gostei dessa Digo boa noite, novamente. Até amanhã. Tchau, tchau. Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Um mundo melhor a gente faz junto. Vem fazer com a gente.